Quanto mais eu vivo e leciono, né, dentro da enfermagem, mais eu vejo a quantidade de gente que tem dificuldade com diagnósticos de enfermagem. Esse cara aqui, ó, o Nanda, né? O livro Nanda dá uma bugada na cabeça do pessoal, seja na hora de fazer os diagnósticos, seja na hora do raciocínio clínico, ou seja na hora de redigir um diagnóstico de enfermagem. E aí, hoje, nesse vídeo aqui, eu tô te trazendo informações de como você pode estar estudando e praticando a como escrever um diagnóstico de enfermagem, né, com o Nanda. E no final desse vídeo aqui eu ainda vou te dar uma informação que nenhum professor fala e eu tenho quase certeza que você nunca tinha ouvido falar sobre isso, né, relacionado aqui ao Nanda e como escrever diagnósticos. Fala enfermagem, tudo bom com vocês? Eu me chamo Fábio, sejam muito bem-vindos aqui a esse vídeo do Enfermagem Total e é isso que eu falei para vocês aí na introdução. Hoje nosso assunto vai ser diagnóstico de enfermagem, vamos redigir um diagnóstico de enfermagem juntos, vamos entender como funciona a escrita, vamos entender aí como que a Nanda é configurada e o que a gente precisa levar em consideração na hora de escrever um diagnóstico de enfermagem, né, para que a gente consiga aí ter uma melhor compreensão e entender melhor, né, como funcionam e para a gente ter uma compreensão também melhor de como funcionam, né, os diagnósticos de enfermagem, principalmente se você for um estudante de enfermagem. Caso você já seja profissional, eu tenho certeza que você também tem bastante dúvidas, mas um estudante de enfermagem eu sei que é a hora que a cabeça gira e ninguém consegue entender nada direito na época da faculdade. Normal, calma, tô aqui para te ajudar. Inclusive já tem bastante vídeo aqui no canal sobre diagnósticos de enfermagem, eu vou deixar alguns aqui linkados no card, mas você pode estar entrando depois lá nas nossas playlists aqui no canal Enfermagem Total. Lá tem uma playlist só sobre diagnósticos de enfermagem, só sobre sistematização, e lá você consegue acessar todos esses vídeos de uma vez só. Bom, mas já indo aqui para os nossos slides, vamos, né, falar sobre hoje diagnósticos de enfermagem, né, com o Nanda 2021-2023, que é essa nossa nova atualização aí da Nanda. É bom a gente levar em consideração aqui para essa aula que já saiu a nova versão, né? Tá aqui a versão brasileira da Nanda 2021-2023, é essa bonitinha aqui que está em cima de mim. Só que vocês sabem que eu moro atualmente na Alemanha e infelizmente a editora Arte Média, eu já entrei em contato com eles, eles não enviam livros para o exterior, então eu preciso viajar para o Brasil, eu não sei quando eu vou para o Brasil, para poder trazer o meu Nanda junto comigo, né? O novo Nanda traduzido. Então por esta razão eu estou utilizando aqui para essa aula a Nanda americana, né? Que já foi lançada no início de 2021, né, foi um livro, acho que de março, mais ou menos, de 2021, e eu utilizo essa Nanda 2021-2023 versão americana aqui atualmente. Só que tá tudo traduzido, calma, ninguém vai ter que estudar inglês, fazer um curso fazer um wizard para poder entender essa aula. Não precisa, tô trazendo tudo traduzido para vocês. Vamos começar aqui entendendo, né, o que é um diagnóstico de enfermagem pela Nanda. Né? Eu trouxe aqui, né, o recorte, realmente isso aqui é um print do livro americano, e a tradução, né, uma tradução livre aqui que eu fiz desses conceitos, tá? Então vamos lá. O diagnóstico de enfermagem é um julgamento clínico sobre uma resposta humana a condições de saúde. Então é isso que a gente fala, é uma resposta, é um julgamento frente a uma resposta, tá? Então o paciente ele tem uma resposta por algum motivo que seja motivo de doença, seja motivo de promoção de saúde, o paciente deseja melhorar, ele tem disposição, ele tem uma resposta e a gente faz um julgamento clínico em cima dessa resposta que ele tem. E aí também dentro do Nanda eu quero trazer alguns outros conceitos, né? Dentro do diagnóstico de enfermagem existem 3 conceitos que são muito importantes para a gente, que são as características definidoras, os fatores relacionados e também os fatores de risco, né? Porque a gente também tem alguns diagnósticos de risco, né? O paciente não tem nada, mas pode ser que ele tenha alguma coisa, pode ser que algo aconteça. Então vamos lá, característica definidora, o que é dentro de um diagnóstico? São pistas ou inferências observáveis, coisas que a gente pode estar vendo, que se agrupam como manifestações de um diagnóstico ou síndrome focado no problema de promoção de saúde. Então basicamente características definidoras são sinais e sintomas. O diagnóstico de enfermagem de hipertermia, o termômetro está dizendo pra gente, é um sinal, o termômetro está dizendo para mim, pô, tá 39,5 a temperatura desse paciente. Então é um sinal
observável. Então, isso são características definidoras, são características, eu estou visualizando, é algo observável. Por sua vez, os fatores relacionados, que também estão dentro dos diagnósticos de enfermagem, mostram algum tipo de relação, um fator etiológico, uma origem, né? Da onde veio possivelmente esse problema? Esses fatores devem ser modificáveis por intervenções de enfermagem, independentes, e sempre que possível as intervenções devem ser direcionadas a esses fatores etiológicos. Então, isso daqui é algo muito interessante, né? Quando a gente pensa depois lá na frente, quando a gente vai falar sobre intervenção de enfermagem, quando a gente vai utilizar o NIC, é importante que o NIC ele converse com esses fatores relacionados. Por quê? A intervenção de enfermagem, né, o diagnóstico de enfermagem, começando aqui, o diagnóstico de enfermagem por si só, ele é um diagnóstico de algo que o enfermeiro pode sozinho resolver. Tá? Não posso depender de médico, fisioterapeuta, seja lá qual que for o outro profissional de saúde, para resolver um problema de enfermagem. Diagnóstico de enfermagem é problema da enfermagem, a enfermagem sozinha resolve. E aí, a intervenção de enfermagem, o que eu vou fazer com esse meu paciente para que esse diagnóstico para que ele não tenha mais esse diagnóstico, tem que estar andando conforme aqui com o diagnóstico de enfermagem. E aí é aqui no fator relacionado, é na origem, né? Da onde veio esse diagnóstico? Então é aqui que eu preciso agir para poder, né, acabar com esse diagnóstico de uma vez por todas. E os fatores de risco, né? Existem diagnósticos de risco, são diagnósticos que o paciente não tem nada exatamente, mas ele está tendo um comportamento ali de que pode alguma coisa acontecer. Então, o fator de risco é um fator que antecede ou aumenta a suscetibilidade de um indivíduo a ter uma resposta humana indesejável, né? Lembrando que diagnóstico de enfermagem a gente está falando sobre resposta humana a alguma coisa, né? E também, da mesma forma, esses fatores têm que ser modificáveis só pela intervenção de enfermagem. Não posso depender de profissional outro nenhum para estar fazendo isso. E aí existem esses tipos de diagnósticos, né? Como eu falei para vocês, tem um diagnóstico focado no problema, que é algo que de fato acontece, que está acontecendo, o paciente tem esse diagnóstico. Por exemplo, diagnóstico de dor crônica. O paciente tem dor crônica, ponto, né? O diagnóstico de risco é esse que a gente falou aí anteriormente, que o paciente não tem nada, mas pode vir a ter, ele está tendo comportamentos, se eu estou visualizando algumas coisas que podem estar acontecendo no diagnóstico de enfermagem. Promoção da saúde, o paciente deseja melhorar, ele está bom, mas pode ser melhor, né? E diagnósticos de síndrome, que são aglomerados, são agrupamentos de diagnósticos de enfermagem. E aqui finalmente a gente chega no conteúdo dessa aula, né? Como que eu vou escrever um diagnóstico de enfermagem? Então esse parágrafo aqui ele é essencial para a gente conseguir estar entendendo como, né? E qual que é a estrutura, o que eu vou usar para cada um desses tipos de diagnósticos, tá? Então, vamos até ler juntos aqui essa parte. Um diagnóstico de enfermagem não precisa conter todos os tipos de indicadores diagnósticos, ou seja, características definidoras, fatores relacionados e ou fatores de risco. Não precisa ter tudo isso, né? Os diagnósticos de enfermagem no problema, então são aqueles reais diagnósticos de enfermagem que o paciente tem naquele momento, devem ter características definidoras e fatores relacionados. Ponto. Você tem uma característica definidora, um fator relacionado, você já tem um diagnóstico de enfermagem focado no problema, certo? Já os diagnósticos de promoção da saúde, ou seja, o paciente está bom, mas pode ser melhor, geralmente possuem apenas características definidoras. Os fatores relacionados poderiam ser usados se melhorassem a clareza do diagnóstico. Então, só características definidoras, em geral, você vai achar num diagnóstico de promoção de saúde. Então, o paciente está bom, mas ele está me mostrando, existem alguns sinais e sintomas, principalmente sintomas, né? O paciente está me dizendo que pode ser melhor. Então, opa, legal, né? Vamos melhorar essa saúde. Não existe uma causa para isso. Por isso que, em geral, não vai ter uma característica definidora. Não tem uma causa, porque nada aconteceu. Ele está bom, só pode ser melhor, né? E os diagnósticos de risco, como a gente falou, nada aconteceu, mas pode ser que aconteça, vai ter um fator de risco. Então são sinais observáveis que, opa, vai dar ruim, né? Aquilo ali. E aqui a hora da escrita, né? Como que eu vou escrever isso? Então vamos lá. Um formato comum usado por alunos ao aprender a documentar diagnóstico de enfermagem inclui o diagnóstico de enfermagem relacionado a, aí entre os fatores relacionados, conforme evidenciado por sinais e sintomas, né, as características definidoras. Então,
Um diagnóstico, nesse caso aqui, um diagnóstico real, que a gente viu aí no slide anterior, que o diagnóstico que tem fator relacionado e característica definidora, ele é um diagnóstico real, tá? Então, que é o diagnóstico focado no problema. Então, um diagnóstico focado no problema, ele tem essa estrutura. Essa estrutura aqui é chamada de método PES. Fábio, por que método PES? Né? Você que vai pegar a versão brasileira, lá vai estar falando sobre esse método PES. E o que é o método PES? O método PES, ele é um método onde ele vai ter o problema, a etiologia e os sinais e sintomas, todos escritos na mesma sentença, na mesma frase. Então, por exemplo, eu trouxe aqui o exemplo do diagnóstico de dor aguda. Então, o problema, o nome do diagnóstico, o enunciado do diagnóstico é dor aguda. Então, o paciente tem dor aguda, e eu vou dizer, de onde veio essa dor aguda? Relacionado a, preciso usar essas palavras, tá? Relacionado a, de onde veio? Agente biológico lesivo. Então, um agente biológico lesivo levou esse paciente a ter aguda. E quais são os sinais e sintomas? E o que eu estou vendo que o paciente tem a dor aguda? O que está me evidenciando? O que está me dando de provas que o paciente tem esse diagnóstico? Conforme evidenciado por, tenho que usar essas palavras, a expressão facial. A expressão facial do meu paciente é de dor. Logo, né, um agente biológico lesivo trouxe um diagnóstico de dor aguda para o meu paciente e eu estou visualizando que realmente ele tem esse diagnóstico porque ele está com a cara de dor, com a expressão facial de dor, certo? E notem que aqui no NANDA 2021-2023 teve uma pequena diferença aqui, né? A gente está usando o conforme evidenciado por. Antigamente a gente só usava o evidenciado por direto, mas a versão americana, dessa vez, ela trouxe aqui pra gente, né? As evidenced by, né? Então seria conforme evidenciado por. Então trouxe esse S aqui na frente. Mas, Fábio, e o diagnóstico de risco? Né? Você falou que o fator relacionado às características definidoras, que é esse método PES, a gente vai usar só para o diagnóstico real. Mas e o diagnóstico de risco? Né? O diagnóstico de risco ele não vai ter características definidoras, fatores relacionados, mas ele vai ter o fator de risco. Né? E como que a gente escreve isso? A gente vai escrever apenas o conforme evidenciado por. Então, por exemplo, aqui eu trouxe o diagnóstico de risco de sobrepeso, né? Então, risco de sobrepeso, conforme evidenciado por frequência alta de restaurantes, né? De estar comendo em restaurantes ou comidas prontas, né? Então, pronto, eu já tenho o meu diagnóstico de risco do meu paciente. E lembra que no início dessa aula aqui eu falei para você que eu ia te trazer um segredo, né? Um segredinho aí que os professores não te contam? Pois é, eu vou te contar isso aqui hoje. E esse é um segredinho que só quem lê a versão americana da NANDA tem acesso, tá? Porque só está escrito lá, na versão brasileira em geral não é traduzida, porque o método PES, que é esse método aqui que a gente falou anteriormente, ele é muito bem difundido no Brasil e ele foi utilizado, né? Ele foi adotado como o método oficial de escrita, né? Da NANDA no Brasil. Só que a própria NANDA, ela traz uma observação interessante para a gente no livro americano, né? Que é o livro original, a NANDA é americana, que é esse parágrafo aqui interessantíssimo, eu quero ler muito junto com vocês aqui, ó. Muitos educadores de enfermagem apoiam esse método PES, no caso aqui, né? Como um método útil para os alunos aprenderem a pensar criticamente. Também acho ótimo e quero que você aprenda o método PES, porque através do método PES você vai ter uma melhor qualidade no seu pensamento crítico e vai deslanchar a coisa. Então, escreva sempre, você é estudante de enfermagem, obrigatório, 100% do seu diagnóstico de enfermagem, escreva no método PES, tá? Enquanto também fornece aos membros do corpo docente uma maneira de avaliar o raciocínio clínico. Perfeito. Nós, enquanto professores, se vocês escrevem no método PES, isso dá uma clareza muito grande para a gente entender por quais caminhos você está indo, você está chegando nesse diagnóstico de enfermagem. Isso é fantástico, tá? E a gente consegue corrigir de uma forma um pouco mais fácil. Além disso, alguns argumentam que todos os diagnósticos de enfermagem devem ser documentados no prontuário do paciente usando esse formato de 3 partes, né? A versão americana traz formato de 3 partes, né? 3-part format, mas é o método PES em português, tá? Então, algumas pessoas, inclusive o Brasil, né? A versão brasileira ela traz que no prontuário do paciente tem que ser documentado assim. Todavia,
sempre foi posição da Ananda que é apropriado documentar apenas o título. Então, se você quer escrever só o título, tu pode, Fabio? Pode. A Ananda defende que você pode documentar apenas o título. Desde que, aí agora vem aqui a sua parte de responsabilidade nisso. Se você quer só escrever o título, não na sua prova, se você escrever só o título e o professor pediu para você escrever no método PES, tu é burro e você vai tomar 0. Mas, na prática profissional, se você quiser só escrever o título do diagnóstico, você pode. A Ananda te defende. Desde que os fatores de risco, os fatores relacionados, as características definidoras, tudo isso que a gente falou no método PES, possam ser reconhecidos nos dados da avaliação, notas de enfermagem ou sessão de plano de cuidados dentro do prontuário do paciente. Então isso, o método PES, em algum outro lugar tem que estar escrito. Seja na evolução de enfermagem, né? O que eu visualizei no meu exame físico, o que eu visualizei que eu cheguei nesse diagnóstico. Então eu vou descrever isso na minha evolução de enfermagem, e aí, a partir dos diagnósticos, na minha folha de diagnóstico, eu só vou escrever o título. Mas em algum outro lugar, nesse caso da evolução de enfermagem, está lá documentado. O que eu visualizei, quais foram os sinais e sintomas, quais foram os fatores relacionados. Está tudo lá. Tá? Ah, Fabio, não escrevi na minha evolução. Então, chega e escreve o método PES no seu diagnóstico. Porque em algum momento, em algum lugar do seu prontuário, isso tem que estar escrito. A Ananda está trazendo aqui para você. Você pode escrever o título, tranquilamente, né? Novamente, repetindo, não na sua prova. Se o seu professor pediu para você usar o método PES, e aí você escreveu só o título e falar, mas o professor Fábio na internet falou que eu posso só escrever o título. Na prática profissional, quando você for responsável por vossa senhoria mesmo. Enquanto você está aí na faculdade, enquanto você está no processo de educação, e até mesmo você é recém-formado, você está continuando na prática, mas você tem dúvida ainda sobre diagnóstico de enfermagem, eu ainda recomendo você utilizar o método PES. Porque como está falando aqui, ele ajuda a pensar criticamente e nos auxilia, enquanto professores, a avaliar o raciocínio clínico de vocês. Tá bom? Então, eu super recomendo e super sou a favor do método PES. Mas te dou a informação que a Ananda defende se você quiser só escrever o título, desde que em algum outro lugar também essas informações estejam escritas. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que ele tenha sido esclarecedor e que você tenha descoberto algo novo. Tenho quase certeza que você descobriu esse negócio do título diagnóstico aí, hoje comigo aqui, hein? E se você descobriu comigo, ó, vale um like, né? Deixa um likezinho aqui nesse vídeo que você fala, olha, esse cara trouxe mais informação aí que eu não sabia, né? Que passou desapercebido e o meu professor nunca me contou. E de fato, como eu defendi agora pra vocês, a gente não conta porque o melhor método é o método PES, disparado, né? O título diagnóstico, como a própria Ananda trouxe pra gente aí, tem que ter em algum outro lugar essa informação, tá? Então, deixa o like aqui nesse vídeo se você gostou desse vídeo. E se você quer mais vídeos sobre Ananda, deixa pra mim também nos comentários a sua sugestão de vídeo. Ah, Fabio, eu tenho dúvida com como usar o nick, como usar o NOC. Deixa aí, eu não sei qual é a sua dúvida, então deixa pra mim nos comentários que aí eu trago sempre um vídeo aí falando sobre isso pra vocês, tá? Se você ainda não for inscrito ou inscrita no canal, se inscreve aqui nesse botão vermelho. A gente tem 2 vídeos por semana, toda quarta e sexta-feira às 18 horas tem vídeo novo no canal e toda segunda-feira às 9 horas da manhã tem episódio novo do nosso podcast lá no Spotify, na Deezer, na plataforma de streaming que você quiser e que você gosta, certo? Te vejo então na nossa próxima aula aqui no canal. Até mais. Tchau, tchau!